Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Souto, eu sou estudante de Ciências Biológicas do Centro Universitário Metodista Bela Hendrix e vou falar a respeito sobre o livro O Andar do Bêbado, de Leonardo Blontino, o capítulo 4, que é Rastreando Caminhos para o Sucesso. Bem, Cardano, ele lançou um livro e não teve repercussão alguma, falava sobre jogos de azar. E isso ocorreu devido à ausência de um bom sistema de notação algébrica. As pessoas elas acreditavam em crenças em entidades místicas e que sobrepunham a credibilidade dos cálculos matemáticos, ou seja, as pessoas simplesmente acreditavam em crenças e colocavam isso como azar ou sorte. Pessoas acreditavam que ir no banheiro fazer a sua própria necessidade isso era um ato errado e era considerado azar. Para Cardano, momentos de azar aconteciam porque a sorte estava realmente adversa. Depois de alguns anos, Galileu Galilei ele enfatiza novamente a necessidade da experimentação científica para descobrir como a natureza funciona. Ele enfatiza o uso da matemática na ciência. Ele cria um método científico que procede ao método aristotélico. E também escreve um artigo científico e ideias sobre jogos de azar, produzido a pedido do seu patrono, o Grand-Duque da Toscana, que era um viciado em jogos de azar. Ele sempre se perguntava por que, quando jogamos 3 dados, o número 10 ele aparece com mais frequência que o número 9. E por que o 10 não deveria aparecer com mais frequência que o número 9? Bom, o número 9 ele pode ser escrito nas formas de 5 maneiras. E o número 10 também pode ser escrito em 5 maneiras diferentes. Bem, as probabilidades de sair de 9 e 10 elas são iguais, mas a probabilidade de sair um número que compõe a soma de 9 ou a soma de 10 elas são totalmente diferentes. No florescer da Revolução Científica, fronteiras de aleatoriedade elas se moveram da Itália para a França e surgiam novos cientistas que era contra Aristóteles e eles desenvolveram os conceitos introduzidos por Galileu e Cardano. Daí surgiram novamente o contexto dos jogos de azar. O primeiro cientista, Blaise Pascal, ele era de um grupo de discussão recém-fundado em Paris, a Académie Messiaen, e nessa sociedade estavam figuras como René Descartes e Pierre Feynman, que eram muito importantes nessa época. Pascal ele tinha uma doença que era ataque de dores de barriga, fraqueza debilitante, dores de cabeça, surto de suor intenso e paralisia parcial das pernas. Bem, o tratamento médico dele era evitar todo o trabalho mental e buscar qualquer oportunidade de se distrair. O pai dele vem a óbito e ele fica com a herança toda para ele. Então ele não precisava de trabalhar. Então ao longo dessa história, o estudo da aleatoriedade ele foi muitas vezes auxiliado por um acontecimento também aleatório. E o trabalho de Pascal ele representa um desses casos, que foi o abandono dos estudos e o que levou ao estudo do acaso. Ele sempre manteve contato com um apostador experiente que ganhava com uma frequência incrível, que era o Chevalier de Marais, mas sempre surgiam os problemas dos pontos. Bom, esses problemas eles surgem com a competição entre duas entidades e desenvolveram várias abordagens, mas o método Pascal ele era o mais simples. Um exemplo de times na final de um campeonato. Ganha o campeonato o time que obtiver 4 vitórias. Bem, no final de 1996, Atlanta Braves e New York Yankees jogavam. E vitória de Atlanta Braves, nos 2 primeiros jogos, eles venceram. Então, qual seria a probabilidade de uma virada? Isso foi levantado em hipótese.
Bom, se 2 jogos feitos e 5 outros jogos possíveis. O total do resultado possíveis nos outros 5 jogos era de 2 elevado a 5, que é igual a 32. Bom, a chance dos Yankees vencerem o campeonato era vencer 4 dos 5 jogos de 5 maneiras diferentes, ou vencer os 5 de 5 jogos de uma maneira apenas. E o total de probabilidades era 6 em 32, ou seja, 19% apenas. Bem, a chance dos Braves vencerem o campeonato era vencer 2 jogos de 10 maneiras diferentes, vencer 3 jogos de 10 maneiras diferentes, vencer 4 jogos de 5 maneiras diferentes, ou vencer os 5 jogos de uma maneira diferente. O total de possibilidades era 26 em 32, ou seja, 81%. Bom, mas seguindo Pascoal e Festman, se a disputa fosse interrompida, o dinheiro apostado deveria ser dividido dessa maneira ao prolongamento das apostas e deveriam ser feitas nessa proporção após os 2 primeiros jogos. Isso só ocorre já que cada time tem 50% de chance de vencer o jogo. Caso o time tivesse mais chance que o outro, o resultado deveria ser ponderado como um fator que descreveria a sua probabilidade relativa. Daí surge o triângulo de Pascal. Essa foi uma verdadeira realização de Pascal. Ele encontra uma abordagem sistemática e generalizável que nos permite calcular a resposta a partir de uma fórmula, ou encontrá-la numa tabela. Bem, a esperança matemática era a matemática em pensamentos, que era um detalhamento de prós e contras dos deveres para com Deus, que era a esperança matemática. Se Deus existir, existe um ganho infinito, mas se Deus não existir, é uma perda, ou seja, um retorno negativo. E será pequeno a esperança da matemática do retorno para nos obtido com piedade e meio infinito. Menos a metade do número pequeno, a nossa perda, se Deus não existir, é infinitamente positiva. Todos deveriam seguir a lei de Deus. É um argumento conhecido como a aposta de Pascal. E Pascal ele contribuiu para um estudo de aleatoriedade com as suas ideias e sobre a contagem e um conceito de esperança matemática. Então, pessoal, é isso. Obrigada.